Olá, e sejam bem-vindos ao novo episódio do Perfis de Bolso, aquela edição pequenininha do nosso podcast. O episódio de hoje é com a entrevista do professor Jorge Grespan. Eu espero que vocês aproveitem e até mais! Eu acho que tem uma coisa, já tinha uma coisa familiar, um ambiente familiar, assim, que eu sempre teve algo muito forte de tradição oral na minha casa, especialmente com a minha mãe, de contar muitas histórias, né? Então, eu gostava disso e eu gostava muito de ler já quando eu era criança. Eu tive uma paixão por aprender a ler e aprendi a ler muito cedo. Fui um dos primeiros colegas meus de classe que aprendi a ler, porque eu queria ler histórias em quadrinhos. Então, eu não queria ficar pedindo para ninguém ler a história em quadrinhos para mim, que eu enchi o saco dos adultos. Então, eu aprendi a ler muito rápido, para poder ler sozinho os meus gibis, aquelas coisas todas, né? E aí depois comecei a ler livro. E, claro, livro infantil, é lógico, né? E fui formando essa coisa pela história, pela literatura, pela narrativa. E aí depois, claro, mais tarde já, naquela época era o ginásio, eu tive duas grandes professoras de história. E aí foi que se completou o meu amor assim, pela história. Eu descobri o meu gosto pela história. Uma delas, especialmente, uma professora muito bacana, e a outra também, mas assim, era muito corajosa, inclusive, porque em tempos de ditadura militar, ela dava aula. Eu me lembro que a gente discutiu no nível para um pré-adolescente, mas sim, a questão toda da transição do feudalismo ao capitalismo. Ela falava de Marx e etc., muito abertamente. Hoje em dia eu penso isso, nossa, a Maria do Carmo era muito corajosa, em plena ditadura, a gente sendo presa, a gente morrendo, né? E ela dando aula lá sobre essas coisas, e o colégio bacana, cacifando ela e tudo. Então, depois disso, eu fui realmente pegando um gosto muito grande por história, e eu entrei primeiro no curso de economia, porque tinha todo um problema de profissionalização. Eu imaginei que eu um dia ia trabalhar como economista, o que nunca aconteceu. Mas aí, no que eu estava no primeiro ano de economia, eu disse, bom, agora eu vou fazer outro vestibular e vou entrar em história. Meu pai disse para mim, faz direito, que direito é legal para combinar com a economia. Eu disse, não, muito obrigado, vou fazer história. Então, um amor que é muito grande. Eu sinto, assim, mesmo quando eu trabalho com teoria, com filosofia, etc., eu sinto que eu tenho uma coisa muito forte do historiador, que é a noção mesmo do tempo, da temporalidade, do momento histórico, e que vejo que muitos colegas de ciências humanas, por exemplo, ou de filosofia, não têm muito, né? Claro, tem muitos que têm, mas muitos não têm. E isso eu acho que é a qualidade fundamental do historiador, é saber circunscrever as coisas no tempo e no espaço, consequentemente. Então, às vezes eu chegava na USP às 7h30 da manhã e voltava para casa às 10 da noite, sabe? 11 horas da noite, quando acabava a aula na filosofia. Era uma maluquice, mas era uma ou duas vezes por semana só. Mas dava. Então, é isso. Me ocupei pra caramba, mas dava. Na filosofia você fazia como ouvinte, então, além dos 2 cursos que você cursava. Era umas 2 ou 3 matérias só que eu fiz, né, na filosofia. Geralmente de filosofia antiga, de introdução à filosofia, que eu assistia como ouvinte. E quando era filosofia antiga era bom, porque daí eu ia trazer minha contribuição de estudante de história, né? Que o pessoal às vezes não se dava conta que aqueles gregos estavam lá no 4º século antes de Cristo, no 5º século antes de Cristo. Quais outros professores assim que marcaram esse momento da sua graduação? Assim? Eu vou citar um que outro. Eu não quero fazer uma coisa exaustiva, porque senão eu posso estar cometendo injustiças. É meio assim. Me lembro um professor muito, muito, muito marcante, até porque era primeiro ano. O curso naquele tempo era organizado cronologicamente. Então a gente começava com história antiga e tinha 3 antigas, né? Era Oriente, Grécia e Roma. Sim, hoje acho que a gente já não dá mais tanta importância, né, para esse estudo cronológico da história. Tanto é que a gente entra na faculdade, aqui na USP, e o primeiro ano ele tem o foco inteirinho na colonização, né? A gente não vê história antiga, não vê história medieval nesse primeiro ano. Então a gente começava com história antiga oriental e com Grécia, depois no segundo semestre Roma. E junto também começava a Idade Média, ou seja, uma coisa mais cronológica, para depois no segundo ano entrar nas matérias mais da Idade Moderna e a partir do terceiro ano a Idade Contemporânea. Então contemporânea, América Independente, Brasil Independente, etc. Então a gente começava assim. E o professor que me impactou muito nesse primeiro ano foi o Ulpiano Bezerra de Menezes, que era um grande professor,
e a gente ficava boquiaberto diante da inteligência e da cultura incrível que o Ulpiano tinha. E a proposta de seminário dele, que era uma coisa sensacional, porque eu tive sorte de cair na turma de seminário dele, né, que naquele tempo não tinha opção, era por ordem alfabética. Então eu caí na turma de seminário dele e ele dava seminários, como ele era arqueólogo também, e tinha toda uma coisa para cultura material, ele dava seminários sobre, às vezes, coisas materiais. Ou seja, eu lembro de uma aula, eu fui aluno dele depois num outro curso de arqueologia, e eu me lembro que ele levou algumas coisinhas que ele tinha em casa, arqueólogo, né, fazendo escavação, sempre o arqueólogo fica com algumas coisinhas. E ele levou umas lamparinas gregas do século II a.C., uma coisa assim. E eu me lembro quando eu peguei aquilo na mão, eu tive uma noção de um fetichismo histórico, assim, eu estou com um objeto que foi feito há 2000 anos, mais de 2000 anos, sabe-se lá. Né? E aí tinha que fazer análise. Então, muito bem, vamos fazer análise desse objeto e fazer inferências. Então, eu me lembro que eu disse, ele está muito redondinho, eu acho que foi feito com roda de oleiro. Aí o piano disse, muito bem, é verdade. Aí eu disse, então é porque tinha uma divisão do trabalho que não sei, aí já é demais. Então ele foi um super professor que a gente ficava encantadíssimo. Professor, para a gente montar o roteiro de entrevista, tal, a gente dá uma olhada no Lattes do professor, tal, para ir cruzando os períodos. E aí o que a gente percebeu é que no seu Lattes não consta um mestrado. Você foi direto para o doutorado? Isso. Demorou muito esse processo todo. A Unicamp, nos anos 80, ainda não tinha o regimento consolidado. Eu não sei bem, a Unicamp acho que foi formada nos anos 60 e ela ganhou um grande impulso nos anos 70, mas não tinha o regimento consolidado, de tal forma que você podia ficar, eu não me lembro, mas era muito tempo, era tipo 6 anos de mestrado e 8 de doutorado, era uma coisa assim, era muito elástico. A USP não era tanto. Então, ao todo, eu fiz 16 disciplinas de filosofia entre mestrado e doutorado, que dá metade, meia graduação. Com tudo isso, você demorava mais tempo, além do que no começo eu ainda fazia história e depois, mais tarde, eu estava já dando aula. Eu comecei a dar aula com 25 anos, muito alegre, mas de repente eu me dei conta lá em Araraquara que, puta responsabilidade. Então, nossa, eu passava um tempão preparando aula. E depois eu saí e fiquei só na história, né, porque o concurso me chamou. Isso foi em 1985. Então, eu fui dar aula na história. Também, nossa, fiquei acho que os primeiros 2, 3 anos, eu meio que parei com a pós-graduação e só fiquei estudando para dar aula, né, para dar aula de história. Aí eu entrei na América Independente, mas eu comecei a dar aula de história da América Colonial. Então, fiquei dando aula de América Colonial e dei vários cursos de história moderna também. A área estava com problema de falta de professor. Então, como eu estava dando século XVII, aquela coisa que eu já contei para vocês da minha iniciação científica, eu disse, me ofereci e dei aula. Então, fiquei dando aula, mas estudando muito. Então, isso tudo fez com que a minha pós-graduação meio ficasse em suspenso durante um tempo. Então, eu tinha dito um pouco atrás que eu fui meio apressado, mas essa pressa cobrou um preço. Eu tive que depois fazer uma pausa para estudar para valer. E eu me lembro quando eu passei para o doutorado direto, eu também, além das questões mesmo do trabalho, eu comecei a fazer algumas leituras básicas que tinha feito. Eu nunca tinha lido, por exemplo, de cabo a rabo, A Crítica da Razão Pura, do Kant. Então, me lembro que eu tirei uma temporada de, tipo, janeiro, fevereiro, férias, fui para a praia, mas depois que eu voltava da praia, eu estava sozinho, né? Eu ficava lendo A Crítica da Razão Pura, imagina. Delícia para fazer nas férias, professor. Pois é. Quem não faz? Incrível, eu não sei como é que eu consegui, porque as duas coisas não combinam com o sol, né? O sol e a Crítica da Razão Pura não combinam. Estava muito fissurado aí com a coisa da formação, né? Professor, o seu processo todo entre esse começo de mestrado, as 2 qualificações, mais o doutorado, levou 13 anos, certo? 13 anos. Então, foi assim, foi até 87. 87 eu fiz a minha qualificação de mestrado. Então, aí já foi tempo pra caramba, né? Porque foi esse tempo crucial. Primeiro, entre 81 e 86, eu ia fazendo os créditos da filosofia. Em 85, eu comecei a dar aula. Então, pegou esse momento aí. Como não existia uma pressão, porque a questão era isso, como eu falei, eu tive bolsa no começo. Aí, depois comecei a dar aula. Aí, não tinha pressão de grana. E não existia pressão institucional. A menos que você estourasse todos os tempos. Mas isso era muito mais elástico antigamente. E o interessante é o seguinte, é muito tempo e tal, de fato, 13 anos é
muito tempo. Agora, 10 anos, do tipo 4 para mestrado e 8 e 6 para doutorado, estava de bom tamanho. E foi assim até os anos 90. Foi quando eu acho que as instituições começaram a funcionar muito nesse registro e também no registro, digamos, norte-americano, do mestrado norte-americano, que é o Master of Arts, que você faz em 2 anos, e o doutorado norte-americano. Quando começou a funcionar muito assim, aí eu acho que piorou. Acho que por exemplo, mestrado, o pessoal diz, tem que fazer rápido. Mas mestrado é geralmente quando o estudante aprende a pesquisar. Às vezes o mestrado é mais difícil que o doutorado. O doutorado ele tem que fazer uma coisa maior, mas ele já sabe pesquisar. Se o trabalho dele, por exemplo, demanda ir em arquivo, ele já sabe em arquivo, ele aprendeu no mestrado. A entrar no arquivo, a procurar as coisas, as fichas, e a pesquisar, a ler os textos, a fichar. Ele aprendeu isso no mestrado, né? Ele teve uma noção disso na graduação, aprendeu de verdade no mestrado. Então, o mestrado também é complicado e não devia ser tão rápido assim. Eu sei que muitos colegas meus discordariam de mim, ou não, mas achariam que isso que eu estou falando é o mundo ideal. É o mundo que existia antes, né? e que, infelizmente, se perdeu. Então, essa é uma diferença muito importante, Vitória, que tinha, que era o tempo a mais que você tinha. Então, ainda mais na área de ciências humanas, a pesquisa depende também do amadurecimento de vida. Então, sei lá, por isso que você pega um garoto, uma garota na física, que com 20 e poucos anos faz doutorado, Einstein, né, e tal, e não só precisa ser um gênio. Outras pessoas com 24, 25 anos faziam antigamente doutorado e tal. Por quê? Porque se o cara é bom, se o cara é inteligente intelectualmente e tal, e ele vai lá, se o cara é um puta matemático, ele vai lá e faz o negócio. Agora, na área de humanas, né, história, sociais, filosofia, letras, o cara precisa de amadurecimento. Imagina, na área de letras, o cara vai estudar uma obra literária, aquilo tem a ver com a vida, com o amadurecimento de vida. Então, não pode ser muito rápido. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou da questão temática, né? Como você comentou, acho que essa questão das ciências humanas, e aí no seu caso que foi fazer um mestrado, um doutorado depois sobre a obra de Marx, né? Então é uma coisa que demanda um tempo e demanda um tempo de reflexão, né? Porque talvez no começo do seu processo você estava pensando uma coisa sobre a crise em Marx, isso. Depois de 7 anos pesquisando isso, você já estava com uma outra visão, né? Eu acho que isso também é importante, assim. Claro. E também para mim, o tempo que eu aprendi alemão. Então, isso faz diferença, porque no começo do processo eu lia tradução. Eu estava lendo Capital numa tradução espanhola da Fundo de Cultura, me cotejando. Aí, nesse tempo, foi o tempo que eu fiz o Instituto Goethe, aprendi. E aí, no final, eu estava lendo em alemão, no original. Então, isso faz muita diferença. Tudo isso tem que estar presente no tempo de formação, né? E uma pós-graduação é um tempo de formação ainda. Isso era incrível. Dava tempo de fazer tudo. Eu levantava de manhã, ia para a universidade. Eu não ficava o tempo inteiro em Araraquara. A gente tinha lá os professores, uma chamada República, a gente brincava, era a República dos Professores. Tinha professor que ia num dia e voltava no outro, e tinha professores que ficavam mais 3 dias, depende das aulas. Então o cara dava aula segunda e quarta, então ia segunda-feira e dava aula dele, depois dava aula de quarta e quinta-feira voltava para São Paulo, ou para onde ele morasse. Alguns moravam em Ribeirão, ou moravam em Campinas e tal. Então tinha essa casa. Então eu não ficava direto lá. Mas aos poucos começou a ficar tão gostoso estar lá, né, pela convivência. E eu era muito mocinho, tinha 25 anos, era pouca coisa mais velho que meus alunos. Então eu acabava convivendo muito com os alunos, né, e a casa essa ficava perto de uma esquina onde tinha os grandes botecos da universidade. Então, e era incrível, era maravilhoso. Eu podia estudar tranquilamente da noite, das 7 até as 10 da noite, até as 10h30, e aí encerrava. E aí ela na esquina tomava uma cerveja, encontrava o pessoal lá, né, comia uma coisinha, batia papo, tomava uma cerveja, voltava para casa, dormia, não precisava nem ser muito tarde. Ou seja, dava tempo de fazer tudo e de encontrar e ter esse contato direto com o que a gente estava falando de aluno-professor. Isso funcionava de maneira sensacional e acho que é uma coisa que funciona em todas as Unesps e é uma das coisas grandes e bacanas da Unesp. Já na Unicamp já era maior, mas, por outro lado, tinha Barão Geraldo, que tem até hoje, que dava uma convivência. Muitos professores moravam por ali e os alunos também. Então, os caras se cruzavam nos lugares e você tinha uma convivência com o professor diferente e o professor com os alunos, que era diferente. Então, me lembro que eu, aluno de pós-graduação lá da Unicamp, nossa, ser convidado pelos professores, meus professores, para festa. Vou dar uma festa lá em casa. Convidava os alunos, porque nós éramos poucos também. Não ia pesar no orçamento do cara. Né? Então, convidava e tudo. Isso
Já na USP é um pouco mais difícil, acontece também, mas é um pouco mais difícil porque é tudo muito grande. São Paulo é muito, as pessoas moram longe uma da outra, né? É tudo muito mais complicado. Então a lembrança que eu tenho do ambiente da Unesp era muito bom por isso, e era muito bom também porque, como eu falei, a gente estava montando o curso. Então tinha muita conversa sobre o que é relevante, e todo mundo era de esquerda ali. Alguns eram mais para o lado do Partido Comunista, outros mais para o lado do PT, e nos anos 80 era um embate enorme entre os dois. O Partido Comunista não era legalizado, mas a turma estava no MDB. Então você tinha um embate entre PMDB e PT. Bom, mas todo mundo era de um ou de outro, não tinha ninguém de direita ali. Então a discussão era bacana, era isso. Tal autor, não, tal não sei o quê, vamos botar isso, vamos botar a Rosa, vamos botar o programa, né? Como é que monta o curso de macro, o curso, né? Curso de economia internacional, me lembro que montei o curso, imagina, o curso muito melhor que eu tinha tido na FEI, porque eu peguei um pouco a bibliografia tradicional, sei lá, da economia burguesa, vamos dizer assim, mas eu peguei, imagina, para a gente ler o imperialismo do Lenin e o imperialismo da Rosa, e a gente discutiu esses dois textos em sala de aula com os meus alunos, curso que eu dei de economia internacional na Unesp. Então, era bacana por isso, né? Bom, na USP, então, é isso. Na USP, essa distância é um pouco maior por questões até logísticas, vamos dizer assim. Mas era um ambiente muito bom também, né? Muito bacana. A gente tinha uma turma, tinha uma classe, isso era uma coisa interessante também. Você entrava na graduação com um grupo de pessoas e aquele grupo ia mais ou menos continuar com você o curso todo, porque não tinha acontecido na história ainda essa reforma que aconteceu, que permitiu que os estudantes, primeiro, acabou com o pré-requisito, que nunca teve direito, mas enfim, e que não tinha uma sequência para fazer. Se manteve o semestre ideal, mas se rompeu com essa. Os alunos podem fazer o curso, montar o curso mais ou menos como eles quiserem e se inscrever com o professor que eles quiserem. Eu acho isso ótimo. Só que o único defeito disso é que não tem turma mais. Você não tem mais aqueles mesmos colegas o curso inteiro. Então você não chega a formar grupo de trabalho, né? E tipo, eu gosto de trabalhar com a Beltrana e com fulano. Eu me afino com eles e tal. Você não tem mais muito isso. A menos que você combine com os amigos. Vamos fazer o tal curso? Isso também pode acontecer. Bom, gente, espero que tenham gostado dessa nossa nova versão do podcast. E se alguém ficou interessado em ouvir mais sobre essa entrevista, é só entrar no seu aplicativo de streaming padrão e procurar o nosso episódio número 4. O historiador é a memória da sociedade. O próximo Perfis de Bolso vai ser com a entrevista da professora Estela Marins Franco e a gente te espera por lá.